pessoas soltavam para observar o que Jesus estava fazendo. Fala para teu irmão, muitas pessoas só estão do teu lado para observar o que você está fazendo. Mandei facébia. Tem muitas das vezes tem pessoas que estão andando do teu lado para te observar o modo que você fala, o modo que você anda, do jeito que você está tratando aquela pessoa. Mas Deus hoje está dizendo que no lugar de observar, Ele hoje vai fazer a diferença no meio da multidão. Por quê? Porque Jesus, Ele não te chamou como uma grande multidão, mas Ele hoje veio aqui para te chamar como uma grande diferença no meio da multidão. Quem pode ler o primeiro aí em nome de Jesus? Quem pode ler o primeiro? Lucas 5. 5 primeiro. Segura aí. A Bíblia vai dizer que todos esses pescadores eram conhecidos. Pode sentar, dando glória. A Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e Simão eram conhecidos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus está mandando eu dizer é que você também tem que ser conhecido. Pedro, Tiago e Simão, ele entendia sobre pesca. E Jesus está dizendo que nesta noite você vai entender como se ganha uma alma. O que Deus está mandando eu dizer para a igreja é que quando eles entendiam de pesca, Jesus entendia da palavra. Enquanto ele entendia de pescar o peixe, Jesus estava querendo pescar a alma. E o que eu paro para entender nesta mensagem, hoje o tema da mensagem é a busca do Espírito. Eu vou entrar lá. Mas o que eu entendo nessa mensagem, meu diácono, é que quando ele está ali, eles já passaram uma madrugada e não pescaram. O que eu entendo, tecladista, é que eles passaram a madrugada, mas não pescaram nada. Mas quando ele chega na beira do mar, sempre tem que ter um para conhecer Jesus. Eu vou falar de novo para você entender esse mistério. Quando ele chega sobre a beira do mar, avista dentro do barco um que conhece quem? O seu vizinho tem que conhecer Jesus na tua vida, rapaz. A tua casa tem que conhecer Jesus na tua vida. O teu esposo, lá em Decovo, Nagasub, o teu filho, tem que conhecer Jesus na tua vida. Mas pastor, como é que ele vai conhecer a tua estrutura dentro da tua casa sendo crente? Aonde você andar sendo crente? O teu testemunho como crente? Porque Deus estava falando, andava com a multidão, mas a multidão não estava com Jesus. E o que eu paro para entender nesta mensagem é que quando ele observa Jesus, ele diz: Pedro, é Jesus. Mas o que eu entendo no profundo da mensagem é que Pedro não estava mais entendendo nada, porque ele não tinha pescado nada e o rei tinha decretado que se ele não pagasse o dote, ele poderia perder a tua casa.
ele poderia perder. Ai, Jesus, naquele tempo tinha, os pescadores, como hoje tem significado. Para pescar, você tinha que ter assinado pelo rei que você poderia pescar sobre aquele lugar. E ele tinha que perder aquilo tudo porque ele não pagou o que o rei tinha decretado sobre aquela cidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O homem não pode nem te pagar. O homem pode até te dever e não te pagar. Mas quando o grandão da Galileia, ele começa a te dever, ele começa a te pagar. O grandão da Galileia, ele não deve nem a mim, nem a você, mas nós devemos a ele. Mas mesmo assim ele te paga. Como, pastor? Só ele morrer na cruz e da vida no Calvário, ele já pagou para mim e para você. Mas o que eu entendo nessa mensagem, eu vou entrar mais no profundo. É que os pescadores, Jesus, ele permite a subir na beira do barco. E quando Jesus, ele sobe sobre a beira do barco, ele começa a ministrar. Ele começa, mas Jesus, ele começa a ministrar para aqueles que estão observando. Jesus, ele começa a ministrar para aquela multidão que só está observando. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um encontro naquele lugar. Jesus, ele foi para aquele lugar porque ele tinha um encontro. E Jesus, ele entra na tua casa porque ele tem um encontro com você. Jesus, ele muda a história de crente nesta noite porque ele tem um encontro com você. Mas o que eu entendo nesta noite é que Jesus, ele começa a ministrar. E quando Jesus, ele começa a ministrar, ele olha e diz: lançai-vos, lançai-vos. E Jesus, hoje nesta noite, ele me traz aqui para dizer para você como é que se encontra a sua rede sobre a face dele. Aleluia. Como é que se encontra a sua rede sobre a face de Deus? Como é que se encontra a sua rede dentro do ministério que você vive? Quando é que se encontra a sua rede na rua na onde tu mora? Quando é que se encontra a sua rede? É no trabalho na onde você trabalha. Porque Deus está dizendo: lançai-vos a rede. Mas para você lançar rede, você tem que preparar para poder lançar. Você tem que se preparar para buscar o Espírito. Você tem que se preparar para buscar face. Você tem que se preparar para conhecer a voz de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que o pescador só chega lá e lança. Não. Ele primeiro tem um trato na rede. Ele primeiro cuida da rede. Ele primeiro zela da rede. Ele primeiro lava a rede, para depois lançar sobre o mar. Eu quero te dizer uma coisa: antes de você lançar contra a alma, se lave primeiro. Antes de você lançar contra a alma, se veja primeiro se você está preparado ou se você precisa se preparar para poder lançar. O que Deus está falando aqui é: hoje Deus, ele quer ter um encontro contigo face a face. E Deus, ele permite aquele mar se agitar e o peixe entrar sobre. Mas tem um porém. Pergunta para mim: qual é o porém, pastor? Prega comigo. Fala: qual é o porém, pastor? O porém é que dentro da rede tem todo tipo de peixe. Mas aí tem um porém que eu quero dizer para você. É que quando entra o peixe, quando chega na margem do rio, do barco, Jesus, ele faz separar o peixe. Eu vou falar de novo para você entender. Quando o peixe, ele entra na rede que chega sobre o barco, Jesus, ele faz separar o quê?
O peixe. Tem pessoas que tem que ser separadas na tua vida para Jesus trabalhar, rapaz. Tem pessoas que tem que sair realmente do teu caminho para o Espírito Santo de Deus e a face entrar e Deus trabalhar sobre a tua vida. Mas o que eu acho mais engraçado de crente é que Deus está tirando, nós estamos encostando. É que Deus está tirando e nós estamos lá encostados. Aí depois pergunta a Deus: por que você não cura o meu marido? Não liberta? Por que você não liberta o meu filho? Porque Deus está querendo tratar e você está encostando no vaso. Deus está querendo ter uma face a face com o Espírito e você está encostando. E Deus nesta noite está dizendo: quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem controla a tua casa sou eu. E o que eu entendo nessa mensagem, querido, é que começa a separar os peixes. O que presta para um lado e o que é descarte para o outro. Porque tem peixe sobre o mar que você não pode comer. Eu vou falar de novo. Tem peixe sobre o mar que você não pode. O que Deus está dizendo é que tem coisas aí fora que você não pode comer. Mas isso aqui você pode se alimentar de olho fechado. Aleluia. O que Deus está dizendo é que quando Ele começar a separar é para você entender o Espírito. Porque para você buscar o Espírito você tem que entender a voz de Deus. E quando você entende a voz de Deus, o Espírito começa a te controlar. O Espírito começa a te conduzir. Mas quando o Espírito começa a trabalhar, você vai entender. Da mesma forma, querido, que Deus estava naquele barco controlando. Quando Deus estava sobre aquele barco, dizendo lança a rede, Deus estava dizendo: não é o homem que está, não é a mulher que está, mas é o grandão da Galileia que está dando a ordem. E eu estava conversando com Deus, e eu disse: Deus, eu peço muito obrigado a Ti, Senhor. E Ele disse, eu dentro do meu quarto, Ele disse: por que, Jesus? Por que, filho? Eu disse: porque todo dia você me trata como um peixe. Todo dia eu sou tratado como um peixe. Todo dia Jesus, Ele tira uma isca, uma escama e começa a me tratar, me mostrar o caminho do céu. Sabe por quê, querido? Porque no meio da luta que eu convivi há poucos tempos atrás, eu dizia: eu vou parar. E Jesus estava dizendo para mim: se você parar eu te mato. Eu dizia: eu não vou aguentar. E Jesus estava dizendo: continua com seu barco, porque você vai entender o que eu vou fazer. Eu ligava para o pastor dizendo: pastor, ora por mim que o negócio está estreito. Não é assim, meu pastor? E quando foi essa semana, Jesus, Ele disse: posta uma foto do que você era antes e do que você é hoje. Porque seus inimigos têm que ver quem é eu na sua vida. E eu postei uma foto com um colar do candomblé que eu era antigamente. E embaixo eu postei uma foto pregando a palavra de Deus. E quando eu passei, muitas pessoas me perguntaram: por que você postou aquela foto? E eu dizia: para você entender o Deus que muda história. Por que você postou aquela foto? Para você entender o Deus que Ele mudou a minha história e pode mudar a tua. Eu quero te dizer, querido, que hoje era para mim estar inabalável. Porque inabalável. Eu morava em uma casa 10 anos. E há pouco tempo agora, a ex-proprietária que vendeu a casa a gente, vendeu a casa com nós morando dentro. E nós teremos que sair da casa. Saímos. Jesus me dá um grande sítio, 6 meses para morar.
Quando foi agora, o cara botou 7 anos para morar dentro do sítio sem pagar um aluguel. Ô glória! Jesus faz assim. E aí eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu faço? Levei o irmão lá para ver um terreno imenso que Jesus me deu. Quem me deu foi Jesus, não foi o homem. E Deus, ele disse, filho, aqui é tua casa e aqui é minha igreja. Foi eu que te dei. Mas você sabe por quê? Porque quando nós andamos com uma face de Deus, Ele nunca deixa você sozinho, meu Deus. Quando hoje eu digo para você que para Ele lançar rede e o peixe entrar, Ele teve que entender a face de Deus. Ele teve que entender que não era no ouvido dos outros que falava sobre Ele, não ia dar jeito, que acabou para Ele. Ele estava dizendo, Deus, a minha casa eu vou desvaziar porque eu tenho que dar a chave para o rei. Um exemplo, a minha família acabou, eu tenho que sair da cidade porque não tenho onde morar. Mas o grandão da Galileia, ele entrou para mudar a história. O grandão da Galileia, ele entrou para mudar o cativeiro. E nesta noite eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus mudou a minha história, da mesma forma que Deus mudou meu cativeiro, hoje Ele muda a história do teu filho, Ele hoje muda a história do teu marido, Ele hoje muda a história da tua casa. Porque a Bíblia vai dizer, vou andar um pouco sobre a palavra de Deus, que a Bíblia vai dizer, meu querido, que tinha Sadraque, Mesaque, e o rei tinha que mandar se mas Sadraque, Mesaque e Abidnego sabia a face do Espírito. Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam o Espírito. Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam os anjos que passavam no fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam o Deus que servia. Sadraque, Mesaque e Abidnego entendia a colocação dele no meio da igreja, do ministério. Aí Deus, ele anda no meio de Sadraque e Abidnego, e tem um rei que não entende, a multidão não entende. Sabe por quê, querido? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego conhecia a face de Deus. E nesta noite Jesus, ele me traz aqui para dizer para você, tu conhece a face de Deus, e por que se preocupa tanto? Se tu conhece a face de Deus, por que se turba tanto? Se tu conhece a face de Deus, por que lá de Covanagacébia tem tanto medo? Se o grandão da Galileia pode resolver os mínimos detalhes do seu problema, se o grandão da Galileia pode resolver os mínimos detalhes do teu problema, da mesma forma que Deus resolveu o problema de Sadraque, Mesaque e Abidnego, da mesma forma que Deus resolveu sobre Davi, Ele pode resolver o seu problema. E a Bíblia vai dizer, querido, que ali ele paga um grande dote. Ali ele paga aquilo que o rei estava ordenando para ele pagar. Mas tem um porém. Qual é o porém, pastor? O porém é que Deus olha para ele e diz, hoje você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim de... É porque Deus está levantando uma nova geração no meio da igreja. É porque Deus está levantando uma nova geração para descer no tráfico de droga e não ter medo com nada. É porque Jesus está levantando uma nova geração para dizer para você que Deus cura, que Deus salva e que Deus liberta. É porque Deus está levantando uma nova geração. Não é para você sentar na cadeira e dizer, eu sou apenas membro. Mas Deus está levantando você para ser uma diferença no meio da igreja e dizer, pastor, eu estou contigo. Pastora, eu estou contigo. Liderança, eu estou contigo. Porque Deus está te chamando nesta noite com uma grande diferença no meio desta multidão. Sabe por quê, meu pastor? Porque tem muita gente que pensa que chegar na igreja é esquentar banco de igreja.
Como sendo que tem muitas almas morrendo aí fora. Tem muita gente que está pensando que ser crente é você entrar na igreja, dar um glória a Deus, dar um aleluia, entrar em casa, dar paz do Senhor, seu marido. Eu sou crente, cuidado. Porque ser crente é ir atrás das almas, liberar o perdão, porque tem muitas pessoas hoje que não querem perdoar. É liberar o perdão, correr atrás das almas e dizer eu te amo. Porque, querido, eu fui rejeitado pela minha mãe. Eu fui o único filho que eu fui rejeitado. A minha mãe comprava roupa para meus irmãos e nunca comprava para mim. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos eu saí da casa de minha mãe e morei em um quartinho. E quando foi hoje, Jesus ele falava comigo. Jesus ele diz, liga para tua mãe. E eu soube de uma pequena notícia que não veio me abalar. Porque eu tenho um Deus que cura, que salva e que liberta. A minha mãe, sobre meu pai, minha mãe, ganhei ela para Jesus. Hoje, pela misericórdia, pastora de uma igreja no bairro da Boa Vista, São Caetano. E meu pai lançou sobre ela um sífilis. Meu pai, ele pegou uma AIDS, lançou sobre a vida da minha mãe. E Deus ele permitiu estar com um tumor sobre o cérebro de um câncer. E o médico já desenganou. Mas eu tenho um Deus que ele passa da estrutura do médico. Ele passa da estrutura da medicina, meu pastor. E a minha mãe olhou para mim e disse, filho, esse tempo todo você não vem me ver, por que você não vem me ver? Eu disse, eu não vou te ver agora, porque a senhora não vai morrer agora. Ela, como é que você sabe? Eu disse, porque a senhora não me contou, mas Jesus me contou. E quando eu perguntei à minha irmã mais velha disse, quem te disse? Eu disse, o Espírito Santo de Deus, que fala comigo. E minha irmã começou a me contar tudo o que estava acontecendo, sem ninguém me contar, sem ninguém saber. E quando eu soube, eu disse, Espírito Santo de Deus, da mesma forma que tu curou a minha filha, dentro daquele hospital que minha filha nasceu morta, sem o coração bater, e hoje a minha filha tem 3 anos de idade, corre para tudo que é lado, e o médico disse que ia ficar paraplégica, e hoje a minha filha anda. Da mesma forma que tu curou o meu filho, que hoje ele tem 5 graus, pela misericórdia de Deus, mas fala, anda, come, faz o que uma pessoa normal faz. Mas da mesma forma, Deus, que o Senhor deu uma vida para eles, o Senhor vai dar vida à minha família, o Senhor vai dar vida ao meu pai, porque eu digo para você, que antes de ele descer a sepultura, ele vai ter que aceitar o Deus que eu sirvo. Antes de ele descer a sepultura, ele vai ter que conhecer o Deus que eu sirvo. Sabe por quê, querido? Porque é promessa de Deus. A minha mãe olhou para mim e disse, filho, ore por mim. Eu disse, eu não. Ela disse, por quê? Eu disse, porque você é profeta. O povo tem que entender que é profeta. Para orar pela vida dos outros, você tem que ser profeta pela tua vida. Se você é profeta para orar pela multidão, você tem que ser profeta com a tua vida. É dizer, Deus, eu não aceito. Entra com providência, muda a história, muda cativeiro. Sabe por quê? Porque se você é profeta para os outros, você é profeta para você. E ela olhou para mim, começou a chorar e disse, rapaz, muito obrigado. Eu disse, fique em paz. Depois ela me ligou de novo e disse, sabe por que você falou isso? Eu disse, não. Ela disse, porque eu estou me covardando da obra de Deus. Tem coisas que chegam à nossa vida para nos abalar, mas se nós não entender o Espírito, nós caímos. Mas quando nós entendemos o Espírito, pode vir qualquer vento, querida, a tua estrutura está de pé. Pode vir qualquer vento, você vai estar de pé. Nesta noite, querido, eu quero dizer para você,
Busque o Espírito. Controle a face do Espírito sobre a tua vida. Da mesma forma que Deus permitiu todos da Bíblia controlar o Espírito para entender a face, Deus está dizendo: controla o Espírito e entenda a face. Porque eu vejo hoje mas não entende o Espírito. Há pouco tempo Jesus estava falando até com o irmão, ele disse: eu tenho que voltar a pregar, Jesus, porque você está me apertando de um jeito que só eu sei o que é que eu estou passando. Mas você sabe por que eu parei um pouco de pregar? Porque eu tinha que descer e conhecer o Espírito. Não adianta eu pregar o que eu não vivo. Não adianta eu falar o que eu não vivo. Não adianta eu pular o que eu não estou vivendo. Mas Deus estava dizendo: filho, desce para a casa do oleiro e tem um encontro comigo, para você entender o que é o Espírito, o que é uma pregação, minha pastora. É porque tem pessoas que estão dizendo que para vocês são fácil, mas quando está aqui na frente, é da glória a Deus, dando glória a Deus, dando um aleluia, é tudo lindo. Mas quando está na sua casa que recebe a pancada, tem muita da gente que poderia até parar, mas Deus está dizendo: você está prosseguindo. Você sabe o que é isso, querido? É buscar a face do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: levarei meus olhos para o monte, de onde verá o teu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus. Aonde é o socorro? Aonde é o socorro? Mas tem muitos crentes hoje que querem buscar o socorro na liderança. Conhece a face, mas não vai buscar da face. Conhece o Espírito, mas não vai buscar do Espírito. Tem muita da gente que entra no teu quarto, conversa com Jesus hoje, pela manhã, quando é pela tarde, Jesus traz a providência, porque conhece o Espírito, rapaz. Eu estava falando com minha esposa, eu não sei como é que a gente vai construir, mas eu conheço o Espírito que vai entrar com providência e nós vamos construir. Eu estava falando com o irmão, eu até falei com ele para ele cortar umas árvores. Aí eu disse: meu irmão, eu posso te dar R$500, não sei porque Jesus está mandando eu falar isso aqui. Aí ele disse: não, meu irmão, eu corto. Vamos ver a ver. Jesus, ele envia 2 pastores com a máquina e vai cortar de graça. Aí não veio a ver, uma máquina que cobrou para mim 3.000 para limpar o terreno. Jesus, ele fez o meu ver, domingo o cara vai limpar de graça. É quem conhece o Espírito, rapaz, e quem vive pela fé. Aí tá eu trabalhando na praia de Guarajuba. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso aqui. Aí o empresário olhou para mim e disse assim: você que vai me atender hoje, né? Eu disse: é. Ele sentou, pediu uma muqueca. Olha, atendi. Som. E quando eu dei meu pix para ele disse: não se assuste no valor que eu vou te dar, mas é o valor do seu bloco. Eu pesquisei meu bloco, um caminhão de bloco fechado foi R$7.000. Ele me deu R$6.000 hoje. Quando eu cheguei em casa, minha esposa deitada no chão, ela pulou, parecendo de um pé só, que eu nunca vi ela pular na... Mas eu disse: você sabe o que é isso? É a campanha que nós estamos fazendo.
É buscando uma face de Deus pelo teu controle. Porque quando nós buscamos a face de Deus, querido, tudo na nossa vida é resolvido. Quando nós vivemos pela fé. Ei. E Deus, Ele não sei por que Deus está mandando eu dizer isso aqui, mas tem pessoas necessitadas para ouvir isso. Viva pela fé. Se não tem hoje, viva pela fé que mais tarde vai chegar. Se não tem agora, profetize sobre a sua vida. Porque hoje eu entendi que tudo que eu vejo e gosto, eu digo, profetize em nome de Jesus. Porque eu tenho que viver pela... O outro culto que eu tive aqui, eu vi a placa no carro desse varão e eu disse, eu profetizo esse carro na minha garagem. Falei com você ou não falei? Eu disse, eu profetizo. Você tem dinheiro, pastor? Não tenho 10 centavos, mas Jesus, Ele pode me dar e eu comprar. Eu estava falando com minha esposa, eu disse, eu profetizo uma piscina na minha casa, viu? Porque todo mundo aqui tem. Eu também tenho que ter. Ela, mas não tenho condições. Eu digo, eu vivo pela fé. E hoje eu estou vivendo pela fé. Eu disse a Deus, Deus, eu não trabalho de carteira assinada mais para ninguém. E Ele não deixa faltar nada na minha casa. Mas por quê, pastor? Porque quando eu trabalhava de carteira assinada, eu larguei a obra de Deus de lado. E Jesus estava me tirando para mim fazer a face dele. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus, as demais coisas serás acrescentadas. Busque hoje, querido. Busque a face. Que Deus, Ele vai acrescentar sobre a tua história. Da mesma forma que Deus acrescentou sobre aquela rede, aqueles peixes, Deus hoje eu profetizo que vai acrescentar dentro da tua casa. Da mesma forma que Deus acrescentou aquele peixe sobre aquele barco, Deus, Ele vai acrescentar sobre a tua história. Deus vai acrescentar sobre o teu ministério. E hoje eu profetizo como boca de profeta, que o coveiro vai ter que dar baixa na carteira, porque no lugar da tua casa sair vergonha, vai sair honra. No lugar da tua casa sair morte, vai sair vida. No lugar da tua casa, Deus, Ele está dizendo, eu estou entrando e mudando a história.